The Beginning After the End. Capítulo 0. Prólogo. O início. O continente de Dikaten possui 3 reinos. O reino florestal Elenuar, que fica no norte, o reino subterrâneo de Darve, aproximado na fronteira do sul, e o reino de Sapim, localizado na fronteira leste do continente. Tem também a Clareira das Feras, da qual um grande mistério pareia sobre toda a minha área. Poucas partes da Clareira das Feras foram exploradas graças à existência de bestas hostis atacando os viajantes, e vice-versa. No entanto, várias expedições vêm sendo feitas devido às grandes riquezas naturais que esse lugar possui. O reino de Elenuar é a terra natal dos Elfos, localizado nas profundezas de Elshire, onde a névoa espessa se forma naturalmente dissuadindo todos, exceto os Elfos que, com seus sentidos aguçados, conseguem navegar livremente. O reino de Darve é uma rede de passagens subterrâneas e enormes cavernas que podem se estender por vários quilômetros. Esse território é onde os anões residem. O reino de Sapim é de longe o maior e mais povoado reino do continente. Enquanto este reino é composto principalmente por humanos, há também muitos comerciantes anões, comerciando seus itens de sua terra natal. Enquanto a Clareira das Feras abriga incontáveis monstros e criaturas, também contém maravilhosos tesouros de origens esquecidas, que podem ser obtidos por aqueles que se atreveram a procurá-los nesse território tão perigoso por natureza. Há registros, escritos por aventureiros e mercenários sobre masmorras e tocas de entidades poderosas, que podem fazer até o padre mais generoso num ganancioso. Entre a floresta de Elshire e o reino de Sapim, existe uma grande cadeira de montanhas que se estende por cerca de 90% do continente, separando o norte e o leste do oeste e do sul. Enquanto o reino de Darve e Sapim possuem uma relação simbiótica por causa dos recursos, os elfos se isolam e agem agressivamente em relação a todos os outros. Fechando as capas desgastadas do livro que seria a enciclopédia desse mundo, Arthur esfregou a ponta de seu nariz com seus pequenos dedos gordinhos, enquanto emanava uma melancolia que era quase tangível. Ele soltou um suspiro audível, que só parecia ser apropriado com sua boca desdentada. The Beginning After the End. Capítulo 1. A luz no fim do túnel. Nunca acreditei em toda aquela besteira de luz no fim do túnel, onde as pessoas, depois de vivenciar experiências de quase morte, acordam suando frio exclamando: "Eu vi a luz." Mas aqui estou atualmente neste chamado túnel, voltado para esta luz brilhante, quando a última coisa que me lembro era que eu estava dormindo em meu quarto, enquanto outros o chamam de câmara real. Alguém me assassinou? Não me lembro de ter feito mal a ninguém. Mas, novamente, ser uma figura pública de poder pode dar aos outros todos os tipos de razões para me quererem morto. Enfim, já que não parece que vou acordar tão cedo e estou lentamente gravitando em direção a essa luz brilhante, é melhor eu continuar com ela. Parecendo levar uma eternidade para ir em direção a essa luz, eu meio que esperava algum coro de crianças cantando uma melodia angelical, me chamando para o céu. Em vez disso, minha visão de tudo ao redor se transformou em um borrão de um vermelho brilhante, enquanto os sons assaltavam meus ouvidos. Quando tento dizer alguma coisa, o único som que sai parece ser um choro. Eu ouço vozes abafadas se tornando mais claras e eu entendo um: "Parabéns, senhora. Parabéns, senhor. Ele é um menino saudável." Espera. Eu acho que normalmente eu deveria estar pensando algo como: "Merda. Eu acabei de nascer? Eu sou um bebê agora?" Mas, estranhamente, o único pensamento que pareceu surgir em minha mente foi: então, a luz brilhante no fim do túnel é a luz que entra na vagina feminina. Não vamos pensar mais nisso. Avaliando minha situação como o rei real que sou, percebi, em primeiro lugar, que onde quer que eu nascesse, entendo a língua. Isso é bom. Em seguida, depois de abrir meus olhos lenta e dolorosamente, minhas retinas foram bombardeadas com diferentes cores e figuras. Demorou um pouco para meus olhos infantis começarem a funcionar. O médico, ou assim parece, na minha frente tinha um rosto não tão atraente, com longos cabelos grisalhos na cabeça e no queixo. Eu juro que seus óculos eram grossos o suficiente para serem à prova de balas. O estranho era que ele não estava usando uma bata de médico,
Nem estávamos em um quarto de hospital. Eu parecia ter nascido em alguma sala de ritual de invocação satânica, porque esta sala era iluminada apenas por algumas velas, e nós estávamos no chão. Eu olho ao redor e vejo a mulher que me empurrou para fora de seu túnel. Chamar ela de mãe deveria ser justo. Levando mais alguns segundos para ver como ela se parece, terei que admitir que ela é uma beldade. Mas podem ser meus olhos meio embaçados. Em vez de uma beleza glamourosa, seria melhor descrevê-la como adorável, em um sentido muito amável e gentil, com cabelos ruivos distintos e olhos castanhos. Eu não posso deixar de notar seus cílios longos e nariz empinado que me faz querer apenas me agarrar a ela. Ela apenas permeia essa sensação de mãe. É assim que os bebês são atraídos por suas mães? Afasto meu rosto e viro à direita para mal distinguir a pessoa que presumo ser meu pai, pelo sorriso idiota e olhos marejados ao me ver. Imediatamente ele diz: Olá, pequena Art. Sou seu papai. Você pode dizer papai? Eu olho ao redor para ver minha mãe e o médico da casa, por toda a certificação que ele parece ter. Reviro os olhos e minha mãe consegue zombar. Querido, ele acabou de nascer. Observo meu pai mais de perto, e posso ver por que minha adorável mãe se sentia atraída por ele. Além dos poucos parafusos soltos que ele parecia ter ao esperar que um recém-nascido articulasse uma palavra de 2 sílabas, onde vou apenas dar a ele o benefício da dúvida, e acho que ele disse isso pela alegria de ser pai. Ele era um homem de aparência muito carismática, com uma mandíbula quadrada bem barbeada. Seu cabelo, de uma cor castanha muito acinzentada, parecia ser cortado num tamanho curto, enquanto suas sobrancelhas eram fortes e ferozes, estendendo-se em forma de espada em forma de V. No entanto, seus olhos tinham uma qualidade gentil. Era pela maneira como seus olhos caíam um pouco no final, ou pelo azul profundo, quase safira, cor que suas íris irradiavam. Quando terminei de verificar, quero dizer, observar meus pais. O aspirante a médico desculpou-se dizendo: Por favor, continue descansando por alguns dias, Sra. Lewin. E me avise se alguma coisa acontecer com Arthur, Sr. Lewin. As 2 semanas seguintes após minha jornada para fora do túnel foram um novo tipo de tortura para mim. Eu tinha pouco ou nenhum controle motor sobre meus membros, exceto levantá-los, e até mesmo isso me cansava rapidamente. Percebi que os bebês não conseguem controlar tantos dedos. Não sei como dizer a vocês, mas quando vocês colocam os dedos na palma da mão de um bebê, eles não agarram porque gostam de vocês. Eles agarram pois. É como levar uma pancada no osso. É um reflexo. Esqueça o controle motor. Não posso nem mesmo excretar meus resíduos a meu critério. Apenas sai. Um aspecto positivo foi que fui amamentado pela minha mãe. Não me entenda mal. Sem segundas intenções de qualquer espécie. É que o leite materno tem um gosto muito melhor do que a fórmula para bebês, e tem um maior valor nutricional, certo? Por favor, acredite em mim. O local de invocação de demônios satânicos parece ser o quarto dos meus pais, e pelo que eu imagino, este lugar onde estou preso é, espero, um lugar no meu mundo que é o passado, onde a eletricidade ainda não foi inventada. Minha mãe rapidamente provou que minhas esperanças estavam erradas quando um dia curou um arranhão na minha perna quando meu pai idiota me jogou contra uma gaveta. Não como band-aid e um beijo curam. Mas uma luz completa e brilhante com um leve zumbido de suas mãos curam. Onde diabos eu estou? Minha mãe se chama Alice Lewin, e meu pai, Reynolds Lewin, pelo menos parecem ser boas pessoas, se não as melhores. Suspeito que minha mãe seja um anjo porque nunca conheci uma pessoa tão bondosa e calorosa. Enquanto eu era carregada nas costas por uma espécie de alça de berço, fui com ela para o que ela chamava de cidade. Esta cidade de Ashbury é mais um posto avançado glorificado, visto que não há estradas nem edifícios. Caminhamos pela trilha de terra principal, onde havia barracas de ambos os lados com vários comerciantes, vendedores e vendedoras, vendendo todos os tipos de coisas. Desde necessidades comuns do dia a dia, até coisas que eu pensei que não poderia evitar. Mas arregalei os olhos, como armas e armaduras e pedras. Pedras brilhantes. A coisa mais estranha com a qual não consigo me acostumar são as pessoas carregando armas como se fossem parte de suas roupas. Eu testemunhei um homem de cerca de 170 centímetros, carregando um machado de guerra gigante maior do que ele. Enfim, mamãe fica falando comigo,
provavelmente para tentar fazer com que eu aprenda mais rápido o idioma, enquanto faz as compras do dia, trocando gentilezas com várias pessoas que passam ou trabalham nas barracas. Enquanto isso, meu corpo está se voltando contra mim mais uma vez, e eu adormeci. Maldito corpo inútil. Sentado no colo de minha mãe, que me acariciava em seu peito, concentrei-me intensamente em meu pai que estava cantando por um bom minuto, que soou como uma oração para a terra. Inclinei-me cada vez mais perto, quase caindo do meu assento humano, enquanto esperava algum fenômeno mágico, como um terremoto cuspindo no chão, ou um golem de pedra gigante emergindo. Depois do que pareceu uma eternidade. Acredite em mim, para uma criança que tem a capacidade de atenção de um peixinho dourado, era. 3 pedras adultas do tamanho de um humano saíram do chão e se chocaram contra uma árvore próxima. O que em nome de... foi isso? Eu agitei meus braços com raiva e arrependimento. Mas meu pai idiota interpretou isso como um uau e tinha um grande sorriso no rosto dizendo: seu pai é incrível, hein? Não, meu pai era um guerreiro muito melhor. Quando ele colocou suas 2 manoplas de ferro, até eu me senti compelido a largar minha cueca ou fralda por ele. Com movimentos ágeis que eram surpreendentes para sua constituição, seus punhos carregavam a força para quebrar a barreira do som, mas eram fluidos o suficiente para não deixar uma abertura. No meu mundo, ele poderia ser classificado como uma elite, liderando um pelotão de 100 soldados, mas para mim, ele era meu pai idiota. Pelo que aprendi sobre este mundo, parecia ser um mundo bastante simples de magia e guerreiros, onde o poder e a riqueza decidiam sua posição na sociedade. Nesse sentido, não era muito diferente do meu mundo, exceto a falta de tecnologia e a pequena diferença entre magia e ki aqui. No meu antigo mundo, as guerras se tornaram uma forma quase obsoleta de resolver disputas entre países. Não me interpretem mal, é claro que ainda havia batalhas em menor escala, e os exércitos ainda eram necessários para a segurança dos cidadãos. No entanto, as disputas relativas ao bem-estar de um país eram baseadas em um duelo entre os governantes de seu país, limitado ao uso de ki e armas de combate corpo a corpo, ou em uma batalha simulada entre pelotões, onde armas de fogo limitadas eram permitidas para as menores disputas. Portanto, os reis não eram o homem gordo típico sentado no trono comandando os outros por ignorância, mas tinham que ser os homens mais fortes e inteligentes para representarem seus países. Mas chega de falar nisso. A moeda neste novo mundo parecia bastante direta com as trocas que minha mãe tinha com os comerciantes. O cobre é a forma mais baixa de moeda, depois a prata e depois o ouro. Embora eu ainda não tenha visto nada que custe tanto quanto uma moeda de ouro, famílias normais parecem ser capazes de viver bem com algumas moedas de cobre por dia. 100 cobre é igual 1 prata. 100 prata é igual 1 ouro. Todos os dias eu me focava a aprimorar meu novo corpo, dominar as funções motoras que residem dentro de mim. Então, um dia tudo mudou.